Bom dia, irmãos. Pode sentar, fique muito à vontade, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio, capítulo 28. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 28. Lembrando que hoje nós estamos, hoje é o dia da reunião empresarial. Hoje, às 18 horas, estamos nos preparando para essa reunião forte, em nome de Jesus. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Diz assim, ó: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Quer dizer, a pessoa ela precisa, aqui no capítulo 28, vai falar sobre bênçãos e maldições. E para a pessoa ela experimentar das bênçãos, ela precisa ouvir a voz do Senhor. E ouvir a voz do Senhor atentamente. Ela precisa atentar para aquilo que o Senhor vai falar. O atentamente quer dizer ter atenção naquilo que o Senhor vai falar. Deus tem falado com a pessoa, e a pessoa às vezes ela não tem dado atenção àquilo que Deus tem falado. Entenda bem, Deus tem dado a direção a ela, Deus tem mostrado a ela o que ela tem que fazer, e ela não tem dado atenção, ela não tem o cuidado de guardar aquilo que ela tem aprendido. E aí vai começar as bênçãos. A primeira bênção já está no versículo 1, que diz: o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Isso aqui é uma posição de destaque. Não quer dizer que Deus vai te colocar em uma posição para você humilhar alguém, nada disso. Está falando sobre uma posição de destaque, quer dizer, você vai se destacar muito, você vai crescer muito, você vai ter muito sucesso, mas sempre precisamos lembrar: quando que eu vou me destacar, quando que eu vou crescer muito, pastor? Quando eu ouvir a voz do Senhor atentamente, ter o cuidado de guardar todos os mandamentos que Ele já falou comigo. Então entenda bem, todas essas bênçãos virão quando eu obedeço a voz do Senhor. E ultimamente eu tenho pregado muito sobre obediência, porque é o caminho que vai levar a pessoa ao sucesso, é a obediência. Se ela não obedece, ela não vai ter sucesso. Se ela não obedece, ela não vai ser feliz. Se ela não obedece, ela não vai estar numa posição de destaque. Então o versículo 2 diz assim, ó: se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Quais são essas bênçãos, pastor? Versículo 3: bendito serás na cidade e bendito serás aonde, gente? No campo. O pessoal diz que é na cidade que existe mais oportunidade. É na cidade grande que existe mais oportunidade de crescimento, de expansão, de sucesso. Mas a bênção de Deus, ela não depende do lugar que você esteja. Você pode estar na cidade ou pode estar no campo. Você vai prosperar, você vai ser bendito, tanto na cidade quanto no campo. Aonde você estiver, a bênção de Deus será com você. Amém, gente? Entenda isso. Aonde você estiver, não importa onde você for colocado. Mas pastor, me colocaram por maldade, pastor, mas mudaram o meu setor de trabalho, me colocaram no pior lugar, no pior setor. Você será muito abençoado naquele pior setor. Por quê? Porque a bênção de Deus não depende de onde você esteja. Você pode estar no pior setor do trabalho, mas vai ser o lugar que você pode prosperar mais. Porque a bênção de Deus está sobre você. Então você não pode temer. Não, eu estou temendo que podem me transferir. Mas se me transferirem, a bênção de Deus estará comigo. Mas estão tentando fazer uma injustiça, uma maldade comigo. Ainda que tentem fazer uma maldade comigo. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Aqueles que amam a Deus são aqueles que guardam a palavra do Senhor. Quer dizer, se eu guardo a palavra de Deus em meu coração, eu amo a Deus, eu amo as coisas de Deus, e todas as coisas vão cooperar. Então, se o inimigo tentar fazer uma maldade comigo, essa maldade vai cooperar. Eu vou ser abençoado com a maldade que ele vai tentar fazer. Você está entendendo?
Entenda bem isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você vai ser bendito da cidade e você será bendito também no campo. Você vai ver que essas bênçãos e essas maldições, a maioria dela vai falar sobre vida financeira. Mas a maioria, 90% das bênçãos e das maldições é sobre finança. É até para deixar claro que Deus não odeia dinheiro. E tem gente que tem uma teologia na mente que ela acha que o dinheiro, que a riqueza, que a prosperidade é algo ruim. Não, você vê aqui na Bíblia, você vai ver nas bênçãos, nas maldições, que a maioria dela é financeira. Deus abençoa as finanças das pessoas. Entenda bem isso, mas falamos isso um pouco mais tarde. Versículo de número 4. Bendito o fruto do teu ventre, e bendito o fruto da tua terra. Quer dizer, o fruto da terra, imagina, aquilo que eu plantei. A minha terra ela não será estéril, a minha terra vai produzir. Vai produzir. Tem gente que tem se esforçado muito e não tem muitos resultados. Mas a Bíblia está dizendo, bendito será o fruto da terra. Sua terra ela será produtiva. E perceba que esse versículo em específico está falando sobre empresa. Porque naquela época o domínio era o domínio agrícola. Olha o versículo, continuando o versículo ainda no 4. E o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Perceba que está falando sobre empresa. Aquela pessoa que tem uma empresa, é microempresário, grande empresário, pequeno empresário, entenda isso. Sua empresa será bendita, você será alguém grande, você será alguém poderoso. A sua terra não pode ser estéril, entenda isso. Sua terra não pode ser uma terra estéril. Sua terra tem que produzir muito. Se você tem plantado, você tem que colher muito. Tem que ter o fruto da colheita. Aquela pessoa lá que trabalha de alguma maneira, eu não sei, ela vende, ela se dedica muito, é aquela pessoa que, não sei, ela vende pelo Instagram, ela vende pelo Facebook, pelo WhatsApp, e toda a dedicação dela, haverá um fruto, haverá um resultado, porque será bendito. Então, quando eu ouço a voz de Deus, eu obedeço a voz de Deus, terei fruto, terei resultado. Aí continua no versículo 5. Bendito o cesto da tua amassadeira. Pastor, o que é a amassadeira? A amassadeira é o lugar onde eles amassavam a massa do pão ali. O cesto da amassadeira é onde guardo os grãos. Eu posso dizer que é o celeiro, é a despensa. Então, a minha despensa será bendita. Deus sempre vai prover. Não vai faltar nada na sua casa. Porque ele está dizendo, bendito é o teu cesto e a tua amassadeira. O cesto a amassadeira é onde manipula o pão, e o cesto é onde guarda os grãos. Deus sempre vai prover. Nada vai faltar para você em nome de Jesus. Vai ter grãos, vai ter o trigo, sempre ali para a amassadeira nunca parar. Nunca vai faltar o material de trabalho. Nunca vai faltar instrumento para isso. Sempre Deus vai abrir portas para que a sua amassadeira continue trabalhando. Aí continua, versículo 6 agora. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao sair. Entrou no empreendimento, você será bendito. E se sair de um empreendimento, será bendito da mesma forma. Deus vai te abençoar, porque a bênção de Deus está sobre você. Independe de onde você esteja, a bênção de Deus está na sua vida. Aí continua. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Diga amém. Se por um caminho vierem contra ti, mas de tão confusos, eles vão voltar por 7 caminhos em nome de Jesus. Vão ficar confusos. Existe um brilho diferente na sua vida. Bater de frente com você, vai ver o próprio Deus na sua vida. Os inimigos vão fugir, vão cair por terra. Aí continua. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em todo empreendimento da tua mão. Meu amigo, onde você colocar a sua mão terá prosperidade, terá a bênção de Deus. Deus será contigo. O Senhor, o teu Deus, te abençoará na terra que te dá. Pula para o versículo 11.
O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu celeiro, na terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro. Olha isso. Deus tem um bom tesouro. Isso só confirma aquilo que eu falei. Deus não é contra o dinheiro, Deus não é contra a prosperidade. A Bíblia ele deixa o símbolo de bênçãos como bom tesouro. O símbolo das grandes bênçãos de Deus é o bom tesouro do Senhor. Só para você ter uma ideia. Então ele vai abrir o bom tesouro, quer dizer, as portas das bênçãos. Então ele vai abrir o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, olha aí, mas não tomarás emprestado. Se a pessoa ela toma emprestado é porque ela está em aperto. E Deus está dizendo que quando Ele abrir esse bom tesouro que é o céu, Ele abre esse bom tesouro, a pessoa não vai viver em aperto. Ela não vai precisar pedir emprestado a ninguém. Muito pelo contrário, ela é quem vai emprestar. Ela vai emprestar muitos e não tomará emprestado. Por quê? Porque a bênção de Deus está sobre ela. Diga amém. Olha a bênção que Deus tem. Olha a vontade de Deus para a sua vida financeira, meu amigo. E é difícil você alcançar isso aqui? Não. É bem simples. É só você viver o que diz o versículo 1. Quando você vive o versículo 1, você vai ter todas essas bênçãos. Não existe nenhuma dificuldade. É só a pessoa ouvir atentamente o que Deus está falando, guardar aquilo que Deus já falou com ela e ponto final. Ela guarda a palavra de Deus, ela ouve a Deus atentamente, ela é temente ao Senhor. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ela é temente ao Senhor, ela é temente à voz de Deus, mas ela vai prosperar muito, ela vai crescer muito, ela vai ter muito sucesso. Vamos prosseguindo, versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, estarás por cima e não por baixo. Mas se o quê? Se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Você vai estar por cima e não por baixo, vai ser cabeça e não cauda. Imagina, a cabeça está em cima, a cauda está embaixo. A cabeça é o que comanda. A cauda ela é dominada pela cabeça. Imagina. A cauda ela é dominada pela cabeça. Exemplo, é a cabeça que manda agora. Você vai levantar o braço, é a cabeça que manda você levantar o braço. Ela comanda tudo. Ela comanda você andar, ela comanda tudo. Se ela parar, o corpo para. Deus vai te colocar em uma posição de liderança. Você vai liderar, você vai dominar. Você vai crescer, você vai estar dominando a todo momento. Tem gente que a todo momento ela é dominada. Ela é dominada por todos. Ela é dominada por tudo. Ela é dominada pela crise. Ela é dominada pelo medo. Ela é dominada pela timidez. A pessoa tímida nunca vai conseguir vender nada. Ela não vai ter um bom desempenho no seu trabalho. Que ela é tímida, ela não tem um bom desempenho. Como é que ela vai ter bom desempenho? Principalmente se ela trabalhar com comunicação, se ela for uma recepcionista, como que ela vai ter um bom desempenho nesse trabalho? Não vai ter, porque ela é tímida, ela tem vergonha de falar. E às vezes a pessoa ela é dominada por isso. E a Bíblia está dizendo que você vai ser cabeça e não cauda. Você vai estar por cima e nunca por baixo. Quer dizer, você vai comandar a todo momento. Você não será comandado. Você não pode ser comandado pelo mal. Pula para o versículo 16. Olha o versículo 16 agora. Agora já falando sobre maldições agora. Olha, se a pessoa não ouvir a voz do Senhor. Coloca o 15 primeiro, Isaac, só para a pessoa entender. Se, porém, não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus,
Se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que eu te ordeno, então virão sobre ti estas maldições e te atingirão. Olha quais são as maldições por não ouvir a voz do Senhor. Maldito será na cidade, maldito será no campo. É aquela pessoa que diz: aqui no campo não está dando muito certo não. Aqui no campo não tem muita oportunidade. Como é que pode? Eu vou para a cidade, na cidade tem mais oportunidade. Fulano disse que foi na cidade e ela prosperou muito. Não, filho de fulano foi lá para a cidade, prosperou muito. Eu também vou lá para a cidade. Aí ela vai para a cidade, na cidade ela vive pior do que no campo. Mas por quê? Porque é uma maldição. Eu atendi um caso recentemente, fui até com o pastor Edival visitar essa pessoa. Já tem um tempo, nós fomos lá e a empresa dele, ele disse: pastor, aqui nada dá certo, pastor, aqui não chega clientes, eu não entendo, pastor, eu tenho aqui esse restaurante, pastor, a gente passa aqui, o pessoal passa aqui, pastor, que trabalha aqui, passa na frente do meu restaurante, aqui é mais barato, eu acho a comida muito melhor, e eles vão para o outro lado para comer lá no outro restaurante, pastor, se eu precisa ver. Uma coisa horrível. Pastor, eu não entendo. O que é que está acontecendo, pastor? Aí, atenta para isso, presta atenção aqui no pastor, atenta para isso que o pastor vai falar. Aí, fiz a oração e tal, e falei: rapaz, mas se apegue a Deus. Não tem como a pessoa prosperar se ela não se apega a Deus. Não tem como a pessoa prosperar se ela não ouve a voz de Deus. Exemplo, hoje você se esforçou muito para estar aqui hoje. Por quê? Porque você queria ouvir a quem? O pastor? Não, quem é o pastor? Você queria ouvir a Deus. Você está entendendo? Você apegue a Deus e tal. Fizemos uma oração: não, vou me apegar a Deus, eu vou para a igreja e tal. Amém. Não veio para a igreja. Não foi para a igreja. Ele disse que inclusive ia para a igreja bem pertinho dele. Não foi para a igreja. Aí descobri um tempo depois, entrei em contato com ele. Ele disse: pastor, eu não estou mais lá não, agora quem está é outra pessoa. Mas eu passo lá sempre na frente e está lotado. Não é mais ele que está na administração, é outra pessoa, mas vive lotado. Aí ele agora está em outro lugar muito melhor. Aí eu passo sempre lá em frente e está vazio. Por que está vazio dele? Por que depois que ele deixou o outro explodiu? E o dele agora um lugar muito melhor, privilegiado e vazio. De vez em quando parece só tem mosca lá dentro. Tem gente que é assim, aonde ela coloca a mão, haverá destruição. Mas por quê? Porque ela não ouve a voz de Deus, ela não atenta para a voz de Deus. E a Bíblia está dizendo: não, pastor, aqui, maldito serás tu na cidade, maldito serás tu no campo. Não importa para onde vai, aonde for haverá maldição, mas porque ela não ouve a voz de Deus. Deus às vezes está falando com ela, está dando a direção a ela, ela não está nem aí. Ela não tem atenção às coisas de Deus, ela não se esforça para, um exemplo, na segunda-feira fazer o que você fez. Vir à igreja, buscar Deus, buscar a direção de Deus, porque só Deus tem a direção para você. Você está entendendo? Então lá, maldito serás tu na cidade, maldito serás tu no campo. Aí continua: maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Já te expliquei o que é cesto. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da terra, as crias da tua vaca e as tuas ovelhas. Falando do empreendimento, tudo por não ouvir a voz de Deus. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. O Senhor te enviará praga, confusão e ameaça em tudo que empreenderes, até seres destruído repentinamente, destruído e repentinamente pereceres por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixar. Diga misericórdia. Olha isso, gente, que coisa, hein? Que sofrimento, hein? Mas tudo por quê? Porque a pessoa não está ouvindo. Se aquela pessoa não está ouvindo a Deus, ela vai ser participante disso. Agora, se ela ouve a Deus, ela vai viver os primeiros 15 versículos. Os primeiros 15 versículos, Deus vai abençoar muito. Ela vai estar vivendo aquilo. Mas quando ela não ouve a Deus, é isso aqui que ela sofre. Maldição, confusão, uma bagunça. A vida dela é confusa, é bagunçada. Eu conheci um rapaz, empresário. E a coisa chegou um momento que apertou para ele. E sabe, a vida dele era tão bagunçada que sabe o que ele estava fazendo? O cartão dele, a fatura
vencia, e o que ele fazia? Ele pegava a maquininha dele, pegava o cartão, passava a maquininha para entrar dinheiro e ele pagava o cartão. Pensa comigo. Vamos colocar por baixo, que a primeira fatura veio R$100. Ele pegou o cartão, passou R$100 ali no cartão, para gerar para ele pagar o cartão. Próximo mês viria quanto? 200. E vamos dizer que no mês seguinte ele fizesse isso de novo. No mês seguinte aconteceria o quê? Viria quanto? 400. Ia crescendo, ia virar uma bola de neve. Porque a vida da pessoa é bagunçada, é uma confusão terrível. Então a Bíblia está dizendo a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes. Tudo que ela vai fazer haverá confusão, ameaça, até que seja destruído repentinamente. Misericórdia. E tem gente que repentinamente está perdendo tudo. De uma hora para outra ela perde tudo. Mas por quê, pastor? Porque ela não ouve a Deus. Ela não ouve a voz do Senhor. Ela não tem obedecido aquilo que Deus tem falado com ela. Deus tem dado a direção, Deus tem mostrado o caminho, mas a vida está uma bagunça. Mas pula para o versículo 31, olha o versículo 31, eu não posso ficar muito tempo preso aqui não. Versículo 31, olha o que aqui diz: o teu boi será abatido em tua presença, mas dele não comerás. Roubarão o teu jumento diante de ti e não devolverão. Tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos e ninguém te socorrerá. Misericórdia, irmão. Imagina, o camarada cuida do boi ali, cuida do jumentinho, ele cuida ali das ovelhas, e ele tem um cuidado terrível, ele vai cuidando e tal. De uma hora para outra o inimigo vai lá, rouba, e ele não pode fazer nada. E tem gente assim. O inimigo está roubando as coisas dela e ela está de braço cruzado, ela não pode fazer nada. Ela está vendo, ela está perdendo tudo. É aquilo que a Bíblia até fala, aquela pessoa que recebe para colocar no saquetel furado, no bolso furado. Vai embora e nem ela sabe como está indo embora, ela não sabe como os inimigos estão entrando para roubar. É aquele dinheiro que já cai na conta dela, mas já vai embora muito fácil. É muita coisa que ela tem para pagar e acabou. Ela não tem, às vezes, um dinheiro para o lazer. Ela não tem um dinheiro para o investimento. Ela sonha em reformar a casa, até recebe dinheiro, mas não consegue guardar um dinheiro para reformar a casa. Tudo porque o inimigo está vindo de lá e está roubando de alguma maneira, está sugando dela de alguma maneira. Às vezes é aquela pessoa que ela é muito consumista e a porta de entrada que o inimigo está tendo, ela não aguenta ver nada que ela quer comprar. Ela quer comprar bastante roupa, ela quer comprar bastante sapato, bastante bolsas, e ela só vai perdendo, e ela não está percebendo que isso é uma porta de entrada do inimigo. Não é que a pessoa não pode comprar, se vestir bem, não é isso, mas às vezes, não sei se já aconteceu com você, comprar aquilo você nem usou. Já aconteceu comigo, de comprar algo, eu não gostei disso em mim, eu não gostei, eu vou dar para alguém, e acaba que, querendo ou não, é uma porta. E isso tem acontecido, não aconteceu, às vezes tem gente que acontece, como no meu caso, 1, 2 vezes, você acha bonito, você vê no manequim, bonito, mas tem gente que isso sempre tem acontecido. Ela olha, quer comprar, compra e depois não gosta, e sempre tem acontecido, e ela só tem perdido dinheiro. Mas não deixe isso acontecer com você. O inimigo não pode roubar nada que é seu, o inimigo não pode tocar em nada que é seu. A sua vida financeira tem que ser a bênção de Deus. Você tem que estar entendendo? A bênção de Deus está na sua vida. Agora, quando há maldição, é isso aqui que acontece. Pula para o versículo 38. Versículo 38. Lançarás tua semente ao campo, mas colherás pouco, porque o gafanhoto o consumirá. Tem pessoas que é assim, ela tem se esforçado muito. Você sabe que para lançar semente precisa de muito esforço, tem que arar a terra, tem que cuidar da terra, tem que preparar a terra. Lançou a semente, e agora? Para o cuidado? Não, tem que continuar cuidando. Só que ela cuida, há muito esforço, mas tem pouco resultado.
E tem pessoas que estão assim, tem se esforçado muito, mas ela acorda muito cedo. O pão que ela come é o pão de dores. Como é o pão de dores, pastor? É aquela pessoa que trabalha com dor mesmo. E ela se dedica muito, mas ela se esforça muito. Às vezes chega em casa só o bagaço, o pó. Mas não tem resultado nenhum. Não tem nenhum resultado. Mas por quê? Por que será? Entenda isso. Porque tem pouco resultado, se trabalha muito, se dedica muito. Olha lá, a Bíblia está dizendo, lançarás muita semente ao campo. Quer dizer, haverá muito esforço, porém colherá muito pouco. Que coisa séria, hein, irmão? Existe muita produção para pouco resultado. Muito esforço para pouco resultado. Isso não pode acontecer de maneira alguma. Versículo, agora o 39. Olha o versículo 39. Plantarás vinha e as cultivarás, mas não beberás do teu vinho, nem colherás as uvas, porque as larvas a tudo devorarão. Tem gente que precisa ter um trabalho para não deixar o gafanhoto, não deixar as larvas devorar nada. Ela precisa estar de olho a todo momento. Abre os olhos. As larvas estão por aí, querendo roubar o fruto do seu trabalho. Os gafanhotos estão por aí e você precisa se levantar contra este mal. Versículo 40, terás oliveiras em todo o teu território, terá muitas, mas não te ungirás com azeite, porque as azeitonas cairão. Às vezes a pessoa ela acha, o diabo não quer que eu trabalhe, o diabo não quer que eu arrume um emprego, o diabo não quer que eu abra a minha empresa. Quem disse isso? O diabo não quer que você prospere. Entenda isso. O que o diabo não quer é que você prospere. O que o diabo quer é que você viva o tempo todo com a vida amarrada. É isso que o diabo quer. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse que o ladrão ele vem senão para. É isso que ele quer. É roubar tudo que é seu. É matar e também destruir tudo que é seu. Mas Jesus ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com... É com miséria? É com destruição? É com abundância. Você está entendendo? Então aí, o inimigo às vezes até deixa a pessoa ter bastante oliveiras, mas ela não vai usar o azeite da oliva, da azeitona ali. Entenda bem isso. O negócio é sério, irmão. A pessoa precisa ter a mente bastante aberta para isso. Versículo 42, pula para o 42. O gafanhoto consumirá todas as tuas árvores e o fruto da tua terra. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu cada vez mais descerá. É aquela pessoa que às vezes chegou novata na empresa, é o estrangeiro, mas ele consegue crescer mais na empresa do que aquela pessoa que já está há muito tempo. Ela só faz diminuir, ela só faz cair, cada vez mais caindo, cada vez mais diminuindo, e o outro crescendo. Mas aí continua, versículo 44. Ele te emprestará, mas tu não emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu será por cauda. É aquela dependência do homem. A pessoa, entenda bem, quem tem a bênção de Deus, ela é dependente de quem, gente? De Deus. Agora a pessoa que não tem a bênção de Deus, ela vai ser dependente do homem o tempo todo. É o homem que vai dominar ela vai viver o tempo todo pedindo emprestado. Mas por quê? Por causa disso, ela não está obedecendo a Deus, ela não está atentamente ouvindo a voz do Senhor, seu Deus. Deus tem falado com ela e ela não tem prestado atenção nas coisas de Deus. Mas prosseguindo que eu não tenho tempo. Versículo agora 48. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, em fome, em sede, em nudez e em falta de tudo. Sobre o teu pescoço ele porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Diga misericórdia, diga está amarrado em nome de Jesus, porque isso quem vai provar é aquele que não obedece a Deus. Porque com quem obedece a Deus aqui, levanta a mão, quem obedece a Deus é diferente, ele vai viver do melhor.
melhor. O inimigo nunca vai importunar, é o que a Bíblia diz. O inimigo não vai ter poder sobre ele. Isso não vai acontecer com quem obedece a Deus, é com quem desobedece a Deus. Isso acontece. Aí o versículo, isso aqui é uma opressão. O inimigo vai oprimir. E às vezes é o banco que vive oprimindo a pessoa, é o agiota que vive oprimindo a pessoa. A coisa é séria. Tudo porque está longe de Deus. Mas para terminar, capítulo de novo, ele vai colocar ali na tela, se você quiser anotar, você pode anotar. Capítulo 30, versículo 19. Eu vou mostrar uma coisa para você. 30, 19, coloca aí, por favor. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e o que, gente? A morte. A bênção e o que, gente? Você ouviu quais são as bênçãos, quais são as maldições, não ouviu? Pois a vida para que vivas tu, aliás, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Em outras palavras, resumo esse versículo. Existe vida e morte. A escolha é sua. Existem bênçãos e maldições. A escolha é sua. Se o pastor pudesse escolher, ele iria escolher para você a bênção de Deus. Mas não depende do pastor. Só depende de você não, você de mim. Fala, você depende de mim. Só depende de você. Para você ter a bênção de Deus. Amigo, obedeça a Deus. Se Deus falar com você, não resista à voz de Deus. Não resista à voz do Espírito. Essa é a importância de você, inclusive, estar às segundas-feiras aqui, para ouvir a direção de Deus, aquilo que Deus tem para você. Para aí sim você viver as bênçãos de Deus. Vamos aplaudir a Jesus bem.